Que maravilha, estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos sobre a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e a sua família. Hoje nós vamos falar de um assunto um tanto que interessante, sobre verdades escatológicas. A escatologia ela é ramificada da teologia sistemática, que estuda determinados assuntos em particular. A escatologia estuda os assuntos futuros, as coisas futuras da Bíblia que vão acontecer. A palavra escatologia vem do grego eschatos e logos. Eschatos significa últimas coisas e logos, estudo. Então, o estudo das últimas coisas. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre 3 verdades escatológicas que existem e que são importantes de conhecermos e de sabermos, porque as 3 verdades escatológicas podem vir à tona na nossa vida. Então, o professor Robertson estará falando agora para nós sobre a primeira verdade escatológica, que é a justiça de Deus. Muito bem. A justiça de Deus, ela é revelada pela Bíblia. Primeiro, nosso Deus como Deus justo. O que é a justiça? Justiça, de uma maneira bem resumida, dar a cada um o que ele tem por direito. Nós, como pecadores, nós temos direito à morte e à condenação. Mas por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós somos comprados, nós fomos regenerados e nós adquirimos a salvação. Então, por Cristo, nós somos justificados. E nós devemos ser, como diz aí o nosso site, semeadores da justiça, semeadores dessa justiça de Deus, semeadores da justiça de Cristo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo e Ele quer que nós praticamos justiça. Lá em Mateus, Jesus diz o seguinte, no capítulo 5, no verso 10, 11 e 12, diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe, ele não fala aqui que sofrem perseguição por causa do amor, ou por causa do trabalho, por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por causa de Cristo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A gente sabe pela Bíblia que muitos profetas foram mortos, muitos pelos próprios judeus. Foi o caso de João Batista e do nosso Salvador Jesus Cristo. E Jesus diz aqui para a gente procurar ver com os olhos de Deus. Ver que, como a Bíblia diz, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E nós vivemos numa sociedade injusta, uma sociedade que a gente vê as coisas, mas como elas são realmente, muitas vezes a gente não vê, mas Deus vê a maldade que ocorre por aí, em todos os meios, e muitas coisas às vezes são trazidas a público, mas muitas não são. Muita gente é injustiçada no trabalho, na família, e muitas vezes quem quer fazer o bem, tem até um provérbio aí que diz que o prego que se destaca é o que leva a martelada, O provérbio que vem lá do Japão. Quer dizer, aquela pessoa que quer fazer o bem, ela acaba às vezes aparecendo mais, do que aquelas que se omitem. E essas são perseguidas, são difamadas. O crente, que quer falar sobre um monte de coisas aí, e são ridicularizados, mas Deus diz que é o seguinte, para a gente se alegrar, porque Ele está vendo. Segundo, nós teremos uma recompensa no céu, Fica bem claro aqui, essa parte que não fala que a gente vai ter uma recompensa aqui na terra. O galardão nos céus. O galardão, o que é? É algo especial, uma recompensa. E então a justiça de Deus, ela não acaba aqui nesse mundo. Nós vamos ser julgados. Deus hoje é nosso Salvador, Jesus é nosso Salvador, mas Ele vai ser juiz. E o juiz é imparcial. E outra, nós não vamos ser juiz, nós não vamos estar perante o juiz
terreno. Que ele tem as provas ali e tem testemunhas. Nós vamos estar diante de um Deus que sabe todas as coisas. Né? Vai ser o único julgamento realmente justo. E cada um vai receber o que merece. Então, quando a Bíblia fala de justiça, o nosso Deus é um Deus justo. Amém. E sobre esse tema, a gente fala, Deus é justo. Se eu não devo, Deus é justo. Mas se eu devo, Deus também é justo. Né? Então fica... Com certeza. Então a primeira verdade escatológica que temos é a justiça de Deus sobre todo aquele que é fiel a Ele. Passamos por dificuldades aqui na terra, mas sabemos que um dia, se permanecermos fiéis a Deus, um dia Deus há de provar a sua justiça, talvez o cume da justiça, que é a moradia eterna com Ele. Né? E a segunda verdade escatológica, ela seria, ou é, o juízo de Deus. Deus é justo, mas Deus também é juiz. Deus realiza coisas boas para retribuir aquilo que a gente merece mediante Cristo Jesus. Mas Deus também, Ele é juiz daqueles que negam a sua palavra e negam a sua verdade. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 2, no versículo 13, na parte A, ele diz assim, que o juízo, ele será sem misericórdia. Não interessa se a pessoa naquele grande dia apresentar todos os seus cartões de crédito, ou apresentar um extrato da sua corrente bancária, ou apresentar todos os certificados que tiver, ou apresentar um papel que não mostra que ela tem algum delito aqui na terra, não importa. O que vai acontecer? O juízo de Deus irá ser sem misericórdia. Deus irá provar, mostrar o seu juízo. Hoje, como Robertson disse, Jesus, ele é o nosso advogado, mas o advogado será promovido a juiz. Então, naquele grande dia, ele vai julgar justamente, mas vai impor o seu juízo sem misericórdia. Você vai receber o seu juízo e não vai ter jeito de ter alguma defesa para provar coisa contrária, porque Deus tem tudo anotado no seu livro, nos seus livros, não é? Então a segunda verdade escatológica é o juízo de Deus, que Deus é um Deus justo sim, mas que Deus também ele impõe o seu juízo sobre todo aquele que não aceita a sua palavra, a sua verdade, não aceita Jesus em seu coração. Então Deus ele expõe e irá impor o seu juízo no futuro com certeza. Temos a primeira verdade, que é a justiça de Deus. A segunda verdade, que é o juízo de Deus. E temos, por fim, então, a terceira verdade, que o Júnior estará comentando conosco, que é a verdade do reino estabelecido de Deus no futuro, não é, Júnior? Que o teu reino venha sobre nós. A gente pede isso, né? Sim. Aquela música bem aventurada. Jesus, no seu ministério terreno, ele veio para instituir o reino de Deus na terra, né? Em Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesus disse assim, ele disse-lhes, a vós é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas dizem-se por parábolas. Então, as parábolas, elas são ditas para explicar um pouco sobre o reino de Deus. Mas o reino de Deus, Jesus veio para instituir na terra, mas para porque esse reino ele dure daí toda a eternidade, né? Em Atos capítulo 14, versículo 22, fala assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a estarem firmes na fé, pois que através de muitas aflições nos importa entrar no reino de Deus. Na história nós vemos alguns impérios que eles o quiseram impor o seu reino. Na Bíblia, nós vemos o Império Romano, exemplo. Na história, nós vimos o Adolf Hitler, que ele quis impor o Império Alemão, né? Mas só que esses impérios caíram. Mas o reino de Deus vai ser em toda a eternidade. Viva então hoje de uma forma em que na eternidade você viva no reino de Deus, que ele é eterno. Temos aí as três verdades escatológicas, então. Que venhamos ser participantes do reino de Deus, para que a justiça dele venha sobre nós e que o juízo dele não venha sobre nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus.